com muito prazer que a gente abre mais uma live do Grupo Story, que é a última live dessa série de lives dos organizadores. Hoje a gente vai falar com o Renato, Renato Paes Rodrigues. Ele tem graduação e mestrado pela Universidade Federal de Ouro Preto e hoje ele é doutorando pela Unirio. A pesquisa dele atualmente tem o título de A Atualidade da Filosofia da História nas obras de Fukuyama e Zizek. Então, vamos começar com falar um pouco mais sobre sua pesquisa. Você fez sua dissertação de mestrado, eu acompanhei, pesquisando o historicismo em Hegel. Nos fale um pouco sobre isso e como que você partiu dessa pesquisa de mestrado para chegar na de doutorado, que é sobre a recepção de Hegel em Fukuyama e Zizek. Primeiro, agradecer ao Historic, né, agradecer ao Igor por essa oportunidade de falar um pouco do que eu pesquiso. Falar que é um prazer estar falando aqui com vocês. Bom, essa pergunta que o Igor fez é bem ampla, como eu vou tentar ser bem sintético, mas eu tenho que começar ali na graduação, né? Ali na graduação da UFOP, quando eu fiz uma disciplina com o Sérgio da Mata, que era sobre historiografia alemã. Antes disso, pouco eu conhecia do Hegel. Eu conhecia do Hegel ele é autor ali que a dialética é central para o pensamento e um certo estereótipo de que, olha, Marx diz que o mundo material que determina o mundo e o Hegel seria as ideias determinam o mundo. E já numa primeira leitura do Hegel, a gente vê que o problema não é esse. Quando a gente fala do idealismo, significa dizer que as ideias são até mais concretas que o mundo material aí dentro do processo dialético. Se você procurar no Hegel, ele nunca falou disso, as ideias determinam o mundo. Você nunca vai achar essa frase. Bom, nessa mesma disciplina, eu tive contato com os chamados autores historicistas do século XIX. Por exemplo, Leopold von Ranke, que rivalizou, de certa forma, com Hegel ali na década de 30, década de 20, se eu não me engano, na Universidade de Berlim. Enquanto o Ranke estava na escola histórica, Hegel e seu grupo na escola filosófica na mesma universidade. É o que tudo indica, esses dois grupos tiveram muitos embates, né? Bom, a partir disso, conversando com o professor Sérgio da Mata, a gente foi desenvolvendo uma pesquisa desde a graduação, um pouco depois dessa disciplina, sobre essa relação do Hegel com o historicismo, que depois eu levei para o mestrado. E aí, claro que, se a gente falasse, por exemplo, do conceito historicismo, é um conceito muito complexo, tem muitos desdobramentos. Então, dentro dessa pesquisa, a gente escolheu 3 autores para dialogar, vamos dizer assim, com Hegel, que foi o próprio Ranke, o Burckhardt e o Droysen. E nessa pesquisa, ficou muito claro que há diferenças muito claras, mas grandes aproximações, né? Então, aquela visão assim, quando você lê, por exemplo, as lições sobre a filosofia da história de Hegel, dá a impressão de que a filosofia quer, vamos dizer assim, dominar a história, ou ela tem um a priori sobre a história, né? O Ranke diz muito isso nas suas objeções sobre o Hegel. Mas o que a gente percebe, na verdade, que a filosofia vem depois. A coruja de Minerva lança voo só no entardecer. E que o Hegel estava muito próximo dos historiadores ali desse tempo, inclusive do Ranke, quando ele fala, por exemplo, que o historiador, ou melhor, quem se interessa pelo passado tem que se preocupar com o material histórico, com a questão empírica, não é? E só depois a filosofia vem para, vamos dizer assim, ver avaliar, vamos dizer assim, esse passado. Aquela coisa, uma outra coisa muito importante.
aquilo que era contingência, ou seja, vira depois necessidade. Ou seja, no presente a gente tem muitas aberturas, muitas possibilidades, mas depois que uma ação está concretizada, aquilo que era contingência vira necessidade, ela só tomou um rumo, né? E aí eu fui pesquisar isso, claro, hoje não dá pra gente falar tanto disso, porque é só uma live no Instagram, né, para apresentar aqui os trabalhos. Aí você disse como que eu cheguei disso para o que eu estou pesquisando agora. Exatamente. Como você saiu desse estudo do mestrado sobre estoicismo e Hegel para chegar no seu interesse pelo Fukuyama, pelo Zizek e Assim. pela recepção do Hegel nesses dois autores. Gente, eu peço um pouco de desculpa assim se eu estou sendo um pouco prolixo, mas o tema é bem amplo e complexo, tá? Bom, então, o Foucault, na questão do Zizek, o que ele me ajudou muito, e já no mestrado ele me ajudou muito, foi pensar que o pensamento hegeliano é retroativo, isso que eu estou dizendo, da contingência que depois se transforma em necessidade, da coruja de Minerva que lança voo só no entardecer. E não só o Zizek, como toda uma tradição no século XX hegeliana, tá? Até uma tradição mais liberal, por exemplo, se você pensar num autor como Joachim Rita, que vai trazer uma visão menos tradicional do que a gente pensa sobre filosofia da história, justamente calcada na retroatividade, né? Então isso chamou muita atenção, e no final da dissertação eu trouxe um pouco desses autores do século XX para pensar como o pensamento hegeliano seria atual ainda hoje, não é? E o Fukuyama apareceu dentro desse horizonte também, claro, de uma outra perspectiva, né? Se você for ver, o Zizek, o que é interessante no Zizek é essa mistura, vamos dizer assim, entre a tradição hegeliana e a tradição marxista, mostrando como é perfeitamente possível trabalhar com os dois autores. Obviamente, tem pontos de divergência profunda, sim, mas eles também podem servir como complementos, de certa forma, né? E o caso do Fukuyama, uma leitura, vamos dizer assim, mais à direita, se fosse pensar dentro do espectro político. E sobre a questão do fim da história. Isso me chamou muita atenção. Um tema muito comentado, mas pouco estudado. As pessoas gostam muito de comentar sobre o fim da história, mas eu percebi, estou percebendo que pouco se aprofunda nisso, né? Ou até o estereótipo em relação ao Fukuyama, de dizer, olha, isso é muito superficial e tudo mais. E isso me levou à pesquisa de hoje, porque eu confesso aqui para vocês também, se eu tivesse um alemão mais apurado, venho estudando, mas ainda não tenho condições de fazer uma leitura, por exemplo, de uma filologia do espírito em alemão. Então, em alternativa a isso, eu fui estudar recepção, e isso dá muito pano para manga, né? Só você pensar na tradição marxista, que é influenciada pelo hegelianismo, pensar na escola de Frankfurt, pensar na própria psicanálise, ou seja, tem muitos assuntos, né, que se desdobram a partir do Hegel. Então, fui estudar essa recepção e nesse embate desses dois autores. É bem interessante estudar nesse espectro político que você colocou, né, um marxista e o outro mais à direita. Mas então, seguindo nesse tema do fim da história, é algo muito central, a tese do Fukuyama, é o nome da obra dele, né? Mas como isso se apresenta no Zizek e qual seria a diferença no pensamento entre os dois sobre isso? Também outra pergunta muito ampla, Igor. Eu estou tentando responder isso, mas vamos lá. Uma coisa que eu percebi não, isso está explícito. O Fukuyama, ele não é um leitor assíduo do Hegel. Ele foi muito influenciado pelo russo Alexandre Koyev, que depois, nos anos 30, migrou para a França e ali ofereceu uma série de cursos sobre a fenomenologia do espírito. E um tema central que apareceu nesse curso
foi o problema do fim da história relacionado com a dialética do Senhor do Escravo, uma seção aí da fenomenologia do espírito muito famosa, que vai ter desdobramentos, de novo, na psicanálise, para o marxismo, para a teoria do reconhecimento em geral, né? E aí o que eu venho percebendo na pesquisa, que o Fukuyama ele compra muito a leitura do Koyev sobre a dialética do Senhor do Escravo, mas não só sobre essa seção, mas também sobre a última seção da fenomenologia do espírito, chamado Saber Absoluto, da onde ele conclui que depois das lutas, vamos dizer assim, da Revolução Francesa, da Revolução Americana, você tem o triunfo da democracia liberal ali concretizada com Napoleão, isso na visão do Koyev. E depois você tem uma releitura do Fukuyama dizendo assim, olha, ainda depois disso apareceu no mundo um rival à democracia liberal, que teria sido, por exemplo, a experiência soviética, a experiência comunista, vamos assim dizer, ou o socialismo real, que depois de 1989, aí você tem a queda do Muro de Berlim, e em 91, 92, se não me engano, a dissolução da União Soviética, e ali seria, vamos dizer assim, o colapso, o fracasso dessa experiência, portanto, a democracia liberal não teria mais nenhum inimigo capaz de detê-la, então ali seria o fim da história, né? Aí você perguntou, e qual que é a leitura do Zizek sobre isso, né? Claro, aqui a gente precisaria de muito tempo para destrinchar isso, mas basicamente, para o Zizek, aí é uma leitura, é uma crítica primeiro ao Koyev, sobre a leitura do Hegel, né? São muitas camadas, né? De que esse autor, influenciado pelo marxismo, dá muita ênfase ao trabalho, nessa dinâmica da dialética do senhor do escravo, que quer transformar o mundo. Para o Zizek, a maior lição do hegelianismo seria não simplesmente transformar o mundo, mas a forma como a gente olha. E aí, o trabalho não teria tanta centralidade como a gente vê no Fukuyama e no Koyev, não é? E que para ele não haveria fim da história, assim, na verdade, não, por exemplo, a leitura que esses autores fazem, eu posso falar com segurança, o Koyev, o Fukuyama, é de uma interpretação do saber absoluto como o fim da história, né? Como o fim da história. E para o Zizek não, isso é simplesmente, vamos dizer assim, o esgotamento dos desdobramentos da consciência. Mas mas do ponto de vista social, você teria muitos desdobramentos. Então, ele é um grande crítico, por exemplo, da democracia liberal, né? O Zizek é um grande crítico da democracia liberal. E também um crítico vamos dizer assim, dessa esquerda mais contemporânea, que, de certa forma, se adequa a esse jogo liberal, né? Então ele é muito crítico, por exemplo, das pautas minoritárias, não que elas não sejam importantes, mas como, de certa forma, elas estão cooptadas, né, dentro desse grande esquema, né? Entendo. É bem interessante a questão do Zizek, que você coloca a influência da própria psicanálise, né, que tem no Zizek, que no Fukuyama já não vai existir. Mas você tocou no ponto da dialética do senhor e do escravo. As perguntas estão sendo amplas justamente para você poder falar abertamente sobre a pesquisa e direcionar da maneira que você preferir. Então, assim, sobre essa dialética do senhor e do escravo do Hegel, você podia falar um pouquinho sobre ela, explicar um pouco sobre ela, e como que, e de novo, né, como que isso é apresentado você já falou um pouco, mas destrinchar um pouco mais sobre isso na obra dos dois autores, do Fukuyama e do Zizek. Não, então, muito legal a sua pergunta, né? Porque o que eu estou percebendo também na pesquisa quantos autores não se dedicaram a esse problema. Ela serve, por exemplo, essa dinâmica serve de base, por exemplo, para o marxismo, e depois eu vou falar um pouquinho disso. Mas no Hegel, basicamente, é o quê?
uma discussão sobre o que os homens procuram, né? E o Hegel trabalha na ideia do desejo. E um desejo central do homem é ser reconhecido. Ou, para que a gente se entenda como tal, você tem que ter uma dinâmica intersubjetiva, não é? Então, Sim. Você não pode se reconhecer até a sua própria ideia de individualidade sem essa dinâmica, vamos dizer assim, social intersubjetiva, não é? Então Hegel especula, vamos dizer assim, que no começo da história os homens, para serem reconhecidos, eles lutam entre si até a morte. Até a morte. O problema é que essa luta de todos contra todos não satisfaz a ideia de reconhecimento, não é? Então vai chegar um momento, diz Hegel, que um dos combatentes vai desistir dessa luta, vai ter medo da morte. Vai ter medo da morte. E o outro combatente, por sua vez, continuará com esse espírito de destruição, né? Vamos dizer assim. Bom, aí você inicia a dialética do senhor do escravo, porque esse que resolveu não lutar mais, em troca vai ter o quê? A sujeição. Porque aquele que continuou lutando vai submeter esse, não é? Então você inicia aí a dialética do senhor do escravo. Submetido ao outro, o escravo vai trabalhar para o senhor, né? O senhor é o guerreiro, vamos dizer assim, e o escravo aquele que optou por não guerrear. Esse escravo, então, ele vai trabalhar e o senhor vai colher os frutos do trabalho do escravo. Só que aí, nessa lógica do reconhecimento, isso que é interessante. O senhor não vai reconhecer o escravo como humano, porque ele não tem dignidade, porque não lutou até a morte. Só que o escravo, diferente do senhor, vai reconhecer no senhor um ser humano, vai reconhecer o senhor como aquele que é livre. Mas o escravo está o quê? Na condição de sujeitado. Então ele também sabe o que é ser sujeitado, ou seja, ser escravo e ser livre. Ele sabe essas duas dinâmicas. O senhor, ele não, e nessa lógica do reconhecimento, o senhor ele só é reconhecido, ele não reconhece o escravo, não é? Mas aí que vem o lance, a sacada do Hegel, que o escravo, ao trabalhar, vai de fato descobrir a verdadeira liberdade, o que ele chama de liberdade refreada, que é a transformação da natureza, e por sua vez vai descobrir que a verdadeira libertação é essa, é a do espírito, não é? Trabalhando com a natureza, aí a gente pode até falar, olha, como Hegel é materialista. Você tem uma mediação aí material, que claro, mas que no final, o objetivo final é o quê? É que o homem seja livre, não é? E que ele seja reconhecido. Aí tem um grande problema, porque os dobramentos na própria obra da Filosofia do Espírito vai levar à consciência infeliz. A consciência infeliz ainda não é a liberdade plena, ou a liberdade como é lida pelo Fukuyama, dentro da democracia liberal. Ok? Aí já começa a entrar as interpretações do Koyev e do Fukuyama, que é olhar assim. Então o próximo passo é o quê? São as revoluções burguesas. Aí eu já estou levando para a questão histórica, tá? Da dialética do seu escravo, que é o seguinte: esse escravo depois vai, vamos dizer assim, se livrar do senhor com essas revoluções burguesas. Mas isso é uma interpretação desses autores. No Hegel, não. Você tem um desdobramento para a consciência infeliz, que aí a gente pode discutir, por exemplo, o cristianismo. Como o cristianismo liberta o escravo, mas no plano do sobrenatural. Ou seja, você vai ter uma liberdade além morte. Não é? E eu mesmo estou ainda vendo essas questões dentro da dialética dentro da filosofia do espírito.
até esqueci o ponto aqui, eu sou um pouco disperso. Aí você pode reformular a questão Qual, só se- para mim? qual seria, você falou um pouco já de como seria a dialética do Senhor do Escravo. No Fukuyama, eu perguntei também como seria, como o Zizek entende isso, qual que seria a, a visão dele em cima disso, ou se ele passa por isso, se ele não passa por essa questão. Ah, não, sim, ele passa várias vezes. Aí é isso que eu estou dizendo. Para o Zizek, por exemplo, não tem esse fim da história, não tem o escravo, vamos dizer assim, voltando com a violência para assumir a sua liberdade. O Zizek acha que esse Uhum, desdobramento do escravo, que começa sim com um trabalho, com esse trabalho que vai refrear o espírito, vamos dizer assim, que vai moldar o espírito, continua. Então, por isso que para ele, essa revolução, esse desdobramento é espiritual, mas que uhum, passa pelo trabalho. E aí a crítica do Zizek voltando a esse tema, ao Koyev, é que o Koyev, aí ele nos anos 30, muito influenciado pelo marxismo, vai pensar o quê? O que é a dialética do escravo? É a luta entre o proletário e a burguesia, por exemplo. Não é? A burguesia sendo o senhor e o proletário o escravo. Então, a revolução comunista, entendeu? Seria a libertação do sim. escravo, de fato. Para o Zizek, Uhum, não. Para o Zizek, não. Isso ainda, para mim, é um pouco nebuloso nele. Se ele acredita na Revolução Armada. Porque ele é um revisionista, por exemplo, do stalinismo. Ele é um revisionista. Mas ele, de novo, ele também está no espectro marxista. Ele acredita... Ele é muito crítico da democracia liberal. Ele acredita no comunismo. Mas, para mim, ainda estou tentando entender qual que é o significado da Revolução para o Zizek hoje, né? No século XXI. E, enfim, ainda estou pesquisando isso. sim. É, então, Renato, no, no grupo Historic, a gente encerra as lives hoje. Pelo menos essa série de lives dos organizadores, talvez existe a possibilidade de organizar outras lives com outras pessoas. Isso a gente ainda vai reformular esse calendário. Mas a partir da semana que vem, nós vamos iniciar os estudos, os encontros de estudo para discussão de texto, né? Inclusive, quinta-feira, vai ser quinta-feira, dia 10, no mesmo horário, 18 horas. O texto escolhido, a gente definiu um texto do Hans Blumenberg, que chama A Autoconservação e Inércia para a Constituição da Racionalidade Moderna. E aí eu queria que você coloque um pouco sobre suas perspectivas para o grupo, para esses encontros de estudo. O que você está pensando a respeito do grupo para esse semestre? Falar um pouco disso. Então, acho que até pela sugestão desse primeiro texto que a gente vai discutir, é pensar a modernidade, né? Claro, é um tema muito amplo, muitas discussões, mas eu acho que trazendo, por exemplo, esse autor, o Blumenberg, a gente vai ver uma perspectiva que não é comum, por exemplo, nos cursos, não é, de graduação. Então, por aí eu já vejo um ecletismo, vamos dizer assim, né? Isso acho que vai enriquecer muito o debate e tal. Acho que é um pouco por aí, né? Então, uh, mais alguma coisa que você queira falar? Eu não sei, eu acho que talvez foi um pouco confusa a minha explicação, gente, mas, como eu disse, são muitos autores, são muitas camadas de leitura, né? A gente trabalha aí com história das ideias, às vezes tem essa questão aí de muita bibliografia, né? Então, às vezes pode ficar confuso, mas se a galera quiser entrar em contato depois, mandar um e-mail, tirar alguma dúvida, eu tô aí e tal. E também convidar todo mundo aí para nosso próximo encontro, que agora é no Google Meet, né, Igor? Isso. Vai ser a partir da semana que vem, como falei. Vão ser a cada 21 dias, a cada 3 semanas, o primeiro quinta-feira que vem. E aí a gente vai estabelecer o calendário certinho, com os textos a serem lidos, e a gente vai publicar na página do Instagram. E aí eu espero que
aos interessados que compareçam aos encontros, que vai ter nós cinco, os 5 organizadores que fizeram as lives vão estar presentes, e gostaríamos que quem tiver interesse participe, e porque os debates vão ser bem interessantes.